nossa próxima convidada é uma das vozes mais importantes do país quando falamos de regulação, proteção do trabalhador e saúde mental no ambiente de trabalho. Ela é procuradora do Ministério Público do Trabalho e acaba de assumir uma nova gerência dedicada especificamente ao tema de saúde mental no trabalho. Uma iniciativa que mostra o quanto essa agenda está ganhando prioridade também no campo institucional. Na edição do Vitude Summit do ano passado, a palestra dela foi uma das mais bem avaliadas em todo o evento. Uma verdadeira aula sobre o papel das empresas, do Estado e da sociedade na construção de ambientes de trabalho mais saudáveis. Hoje, ela retorna aqui ao Summit para falar sobre um tema extremamente atual. NR1, quando a saúde mental vira dever e a prevenção vira gestão. Uma reflexão sobre como as empresas podem transformar obrigação regulatória em gestão consistente dos riscos. Convido ao palco, galera, com muita energia, uma salva de palmas para ela, Sirlene Zimmermann! Olá, boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham. Muito legal voltar no ano seguinte com ainda mais gente, né? Discutindo esse tema, mais gente sentindo necessidade de estarmos aqui discutindo o tema de tamanha relevância social, porque está sentindo o impacto que é não cuidar disso na empresa, né? Então a gente precisa cuidar independentemente da NR1. Ainda que o título da palestra aqui comece com NR1, vocês vão ver que a minha fala, assim como no ano passado, para quem já esteve aqui, vai muito além da NR1. Sou Sirlene Zimmermann, procuradora do Ministério Público do Trabalho desde 2016, sou uma mulher branca de 44 anos, olhos verdes, hoje sem óculos, e cabelos castanhos, comprimento médio, hoje visto blazer e calça azul, uma blusa preta com o crachá aqui do evento, calçado preto também. E mãe, além de procuradora do trabalho. Muito bem, nós vamos falar sobre esse tema NR1, saúde mental no trabalho como dever e prevenção com gestão como estratégia. Eu mudei um pouco esse título, mas vocês vão ver durante a minha fala que isso se justifica. Quando que a gente precisa efetivamente falar sobre esse tema? É em função desses acontecimentos e desses números, dessas estatísticas que estão sendo muito divulgadas desde 2024, 25, 26? É quando a gente passa de 400 mil afastamentos, 500 mil afastamentos por saúde mental no INSS, que a gente precisa começar a falar desse tema, ou a gente já deveria estar falando desse tema há muito mais tempo? A OIT e a OMS divulgaram um estudo em 2009, que dizia que a depressão seria a doença mais comum do mundo em 30 anos. O que a gente fez de 2009 para 2025, para 2026? É agora que a gente começa a olhar, porque incluíram essa expressão fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho na NR1. E veja, incluíram, não criaram uma obrigação. Só foi incluído porque havia uma omissão com relação a esse cumprimento. Veja, quando a gente tem esse quantitativo de benefícios concedidos pelo INSS por motivos relacionados à saúde mental, é evidente que nem todos eles são relacionados ao trabalho. São afastamentos de seguradas com o CIDF. Nem todos são relacionados ao trabalho. Mas alguém aqui consegue se opor à minha fala, à minha afirmativa, se eu disser que todos esses afastamentos impactam o trabalho? E, inclusive, podem gerar um novo fator de risco psicossocial, sobrecarga em função dos afastamentos? Pode até ser que um trabalhador tenha se afastado do trabalho em função de um motivo, uma CIDF, que não tenha a ver com o trabalho. Mas se não houver uma gestão adequada desse afastamento, eu posso gerar uma sobrecarga, eu posso gerar um fator de risco psicossocial, que amanhã eu tenha outra pessoa afastada também na empresa. E veja, se eu estou chegando em 550 mil afastamentos, o custo para a sociedade é gigantesco. Mas e o custo das empresas? Porque se 550 mil pessoas estão se afastando com mais de 15 dias, significa que nós temos pelo menos 3, 4 vezes esse número, pessoas se afastando com menos de 15 dias. E quem está pagando essa conta? Vocês não sabem? Quem paga a conta dos afastamentos inferiores a 15 dias? A empresa. Então, olhar para esse tema
deveria sim ser interesse efetivamente para os negócios. E veja, quando a gente fala nesse número aqui, muita gente ainda, deixa eu só voltar aqui, muita gente ainda traz um argumento no sentido de dizer, mas esses 550 mil não são relacionados ao trabalho. Pelo contrário, a gente tem um número bastante reduzido de B91. A gente precisa saber as respostas para isso. Quantos de vocês trabalham em SESMIT de empresa? Quero ver, levanta a mão aqui. Agora pensem consigo mesma, quantas CATs vocês já emitiram com CDF, reconhecendo o adoecimento mental como relacionado ao trabalho? Eu, particularmente, vi pouquíssimas CATs emitidas por empresas reconhecendo o nexo do adoecimento com o trabalho. Ou seja, a primeira grande falha da gestão, porque pensa que simplesmente esconder que há relação com o trabalho, ainda que seja uma concausa, vai apagar o problema. Não preciso fazer nada, porque eu não reconheci o nexo. Então, é a primeira grande falha aí nesse cenário. E o segundo grande motivo para a maior parte desses afastamentos não serem reconhecidos como relacionados ao trabalho pelo INSS é que a perícia do INSS tem concedido, nos últimos anos, esses benefícios por simples análise documental. O Ateste Med, muitos de vocês devem conhecer, conhecendo o ambiente empresarial, né? E nesse Ateste Med, apenas nos últimos anos é que começou a haver concessão com benefício sendo considerado B91, acidentário, quando havia CAT. O nexo técnico epidemiológico previdenciário não tem sido aplicado pela perícia do INSS. E isso a gente espera que vá mudar desde a última segunda-feira, 23 de março, em que foi publicada a nova portaria conjunta do INSS com o Ministério da Previdência Social, no sentido de estabelecer que, na concessão documental de benefícios, limitada a 30 dias, a perícia pode aplicar os nexos, não só o NETEP, mas o individual e o profissional também. Então, atenção, empresas, que isso tende, sim, a mudar. Então, atenção para esse tema. Pois muito bem, aí surge essa pergunta nesse cenário todo. E se a NR1 for adiada novamente? Né? O Gustavo já colocou a carinha de apavorado, né? Que está todo mundo apavorado, 2 meses. E se for adiada novamente? Aí eu vou ter que repetir o que o Ministério Público do Trabalho tem repetido sempre. A atuação institucional e mesmo a das empresas, ela não deveria depender da NR1. A NR1 foi só um lembrete. Foi para dizer, poxa, vocês estão esquecendo aqui os fatores de riscos psicossociais. Isso tem gerado um impacto danado nos negócios e tem gerado um impacto danado para a saúde das pessoas. Então, vejam, o arsenal que a gente tem para exigir cuidado com a saúde mental no trabalho e prevenção dos fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho, ele vai muito além da NR. A gente começa com uma Constituição, a gente tem as convenções da Organização Internacional do Trabalho, com as quais o Brasil tem dever, compromisso de cumprimento, no momento que a gente ratifica essas convenções. E eu trago só um exemplo de convenção aqui para vocês entenderem a importância para falar de saúde, não só física, mas também mental. A Convenção 161, que é dos serviços de saúde nas empresas, ela é de 1985. Ela está fazendo 41 anos. Tá? Só no artigo 1º, ela fala 2 vezes que o serviço de saúde da empresa tem que ter atenção para a saúde física e mental. Então, veja, a gente está agora discutindo se vai exigir ou não vai exigir, sendo que a gente tem um compromisso, um dever convencional, em função de um compromisso internacional de cuidar, sim, da saúde mental das pessoas trabalhadoras. E para os advogados e advogadas que estão aqui presentes, por que eu digo que a Constituição e a Convenção são suficientes para exigir o cuidado com a saúde mental? Porque essa pirâmide aqui, a hierarquia das normas, diz que é dessa forma. A portaria, a NR1, gente, é uma portaria, ela está aqui embaixo, na pirâmide, na base da pirâmide. Eu vou exigir muito antes, em função da Constituição e em função das convenções. Tá? E as próprias empresas, gente, já sabiam disso. E, inclusive, o grande argumento trazido pelas empresas durante os debates no âmbito da Comissão Tripartite Paritária Permanente sobre incluir a expressão fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho ou não na norma, era no sentido de dizer, não é necessária essa inclusão. E por que a inclusão não é necessária? Porque já é um dever de todas as empresas
fazer a prevenção e o gerenciamento de todos os fatores de risco, físicos, químicos, ergonômicos, biológicos e de acidentes. E dentro dos ergonômicos, o que era trazido de forma expressa é que já havia esse dever de cuidar também dos fatores de riscos psicossociais. Veja, não é a Sirlene inventando isso aqui, não. Isso é o documento que está na ata, no site do Ministério do Trabalho. As empresas dizendo isso. Não é preciso, porque já é dever e já é feito. Como é que hoje as empresas estão dizendo que ainda não sabem como fazer? Já não sabiam fazer em 2024? Ou não faziam? O MPT é contra o novo adiamento. Ué, doutora, mas por que é contra o novo adiamento se a senhora está dizendo que tem outros fundamentos? Gente, gera uma insegurança jurídica danada essa discussão. Ah, vai adiar, não vai adiar? Será que é dever, não é dever? Será que eu vou fazer alguma coisa, não vou fazer nada? Ah, mas quem sabe vai sair um manual, quem sabe vai sair um questionário. Então, vou esperar ainda, vou esperar mais um pouco. Enquanto isso, a saúde do trabalhador e da trabalhadora sendo prejudicada. E os negócios sendo prejudicados, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Muitos profissionais da área privada, e eu prefiro até que eles falem sobre isso, na hora que eles colocam isso no papel, eles conseguem demonstrar muito claramente que cuidar da saúde mental faz muito mais sentido para os negócios do que deixar tudo como está. Então, o MPT contra novo adiamento, não porque a gente precise da norma para defender a saúde mental no trabalho, mas porque essa discussão gera uma grande insegurança jurídica que não é necessária nesse novo cenário. Mas como tem sido a atuação do MPT na temática, né? Muitas pessoas já me perguntaram hoje, doutora, mas como é que é? Pois bem, esse ano, né, e fui até apresentada dessa forma, nós instituímos um novo Projeto Nacional Estratégico, Saúde Mental no Trabalho. Esse Projeto Nacional Estratégico ele vai ser executado no país todo. Todos os semestres nós teremos autuações de novas notícias de fato, que são as conhecidas denúncias, de ofício pela instituição. Ou seja, não é preciso que ninguém faça uma denúncia contra determinada empresa. A partir de determinados critérios que nós elencamos para a instalação do projeto, nós vamos autuar e iniciar as investigações em face dessas empresas. Que tipo de indicadores podem levar a empresa a ser investigada? Grande número de afastamentos por CDF, especialmente se essa empresa tem o NETEP estabelecido para sua atividade econômica, ainda que o INSS não tenha reconhecido, isso pode gerar investigação. Outro ponto, grande quantidade de denúncias no âmbito do Ministério Público do Trabalho, envolvendo os mais diferentes fatores de riscos psicossociais. Então, não precisa ser a denúncia especificamente dizendo, olha, teve um adoecimento mental no trabalho, a empresa não está fazendo gestão de fatores de riscos psicossociais. Tendo grande quantidade de denúncia envolvendo assédio, jornada excessiva, questão de precarização das relações de trabalho, discriminação, risco de trauma e morte no trabalho, sim, porque isso representa um fator de risco psicossocial, pode ser mais um fator para, no âmbito de cada estado, definir que determinada empresa vai ser investigada numa dessas atuações do projeto estratégico. E a terceira possibilidade, dentro desse projeto, de forma muito objetiva, são as ações trabalhistas. No âmbito da regional, pode-se definir que as empresas mais demandadas por questões envolvendo fatores de riscos psicossociais serão as investigadas dentro desse projeto. Para além disso, essa é uma atuação estratégica iniciada esse ano. O MPT, há muito tempo, desde sempre, justamente, atua na temática da saúde mental no trabalho. Ué, mas não estava na NR1? Sim, mas a prevenção ela era exigida, dentro dos diversos fatores de riscos que poderiam vir a ser denunciados. Então, a partir de denúncias mesmo, que qualquer trabalhador, qualquer pessoa, né, que identifique uma situação relacionada à saúde mental no trabalho, pode vir a trazer ao Ministério Público do Trabalho. O que nós reforçamos em termos de denúncias? Porque muitos de vocês talvez sejam aqueles que não querem estar do lado de quem foi denunciado, mas muitos daqui a pouco estão pensando que algumas questões envolvendo empresas pelas quais vocês já passaram, situações que vocês conhecem, precisam ser objeto de uma denúncia no MPT. É importante que essas denúncias venham com o máximo de informação. Dificilmente a gente consegue fazer uma apuração de qualidade quando a denúncia vem no sentido de a empresa não está fazendo a gestão dos fatores de risco psicossociais.
fica difícil, onde eu vou começar? Às vezes são empresas de 4, 5 mil pessoas. Agora, quando a denúncia vem indicando quais são os problemas, quem são as pessoas responsáveis, o que exatamente está acontecendo, se já está gerando adoecimento, se já está gerando ações trabalhistas, é um outro cenário. É claro que isso pode ser tudo buscado na investigação, mas o resultado demora muito mais se as informações não vêm na denúncia inaugural. As denúncias sobre falta de gestão de risco, a questão do adoecimento, as ações trabalhistas, o MPT acompanha as ações trabalhistas. Lembrem que o MPT no tribunal atua em todas as sessões de julgamento. Então, a gente acompanha o julgamento de todos os processos. Aqueles que trazem indicativos de um adoecimento em massa de trabalhadores, empresas que estão toda semana na pauta, já é um motivo ali que pode estar gerando uma atuação de ofício, independentemente do projeto. E muitas vezes os próprios juízes e juízas do trabalho mandam o processo para o MPT, na primeira instância ainda. Está decidida, identificam situações de tamanha gravidade com relação a determinados fatores de riscos psicossociais que manda o processo para o MPT. As próprias fiscalizações do Ministério do Trabalho, às vezes a fiscalização inicia por qualquer outro motivo, mas durante o relatório identifica-se certos abusos, determinados abusos, que além de gerar um auto de infração pela fiscalização, pode ter um acompanhamento adequado pela fiscalização, pode ter um desdobramento no âmbito do MPT. E as denúncias sobre quaisquer irregularidades relativas a fatores de riscos psicossociais. Quais são esses fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho que o MPT trabalha, né? Então, tudo isso a gente trouxe dentro de uma orientação. Esse é um documento que vai levar para todas as orientações da Coordenadoria Nacional de Defesa do Meio Ambiente de Trabalho e da Saúde do Trabalhador. Especificamente, a 36 trata da temática da saúde mental no trabalho. A gente tem toda a fundamentação dela, são 6 itens, aqueles que a gente entendeu na época da aprovação da orientação como mais relevantes, mas eles nos trazem as diretrizes. Primeiro, a gente aponta um levantamento mínimo de fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho que a empresa precisa fazer. Quer dizer, qual é o raio-x aqui que eu tenho que instalar? O que esse raio-x ele precisa tentar identificar? Esses fatores de risco. Depois entramos nas medidas de prevenção e controle, onde a mensagem central é: não adianta a medida de prevenção que não esteja conectada com um fator de risco identificado e avaliado. Gente, plano de ação, medida de prevenção que traz roda de conversa, palestra sobre resiliência, psicólogo 24 horas na empresa. Tipo, mas é para enfrentar qual o fator de risco que foi identificado? Ah, é sobrecarga, doutora. Sim, sobrecarga a gente enfrenta de outras formas. A palestra de resiliência vai fazer o quê para enfrentar a sobrecarga? E é isso que vocês precisam justificar num plano de ação bem feito. Na hora de mostrar as evidências, é preciso mostrar que essas ações que foram implementadas no plano de ação, elas de fato combateram esse fator de risco identificado. Então, tese central aqui, foco no coletivo e combater efetivamente, até ter essa harmonia entre um fator de risco identificado e avaliado. O terceiro ponto entra na questão justamente de que assistência e tratamento não são medidas de prevenção. Aliás, você já está talvez num cenário de prevenção secundária, prevenção terciária, mas não são medidas de prevenção. Ter o psicólogo à disposição 24 horas por dia tem que gerar uma pergunta central para a empresa. Por que os meus funcionários estão precisando de psicólogo 24 horas por dia, 7 dias por semana? O que está acontecendo aqui nessa empresa para, a qualquer momento, a pessoa poder surtar, porque usam essa terminologia, e precisar de um psicólogo online, ou dentro da empresa mesmo? Aí sim você vai ter respostas, que aí a gente está começando a mapear fatores de risco psicossociais. Precisa um questionário para isso? Não. É identificar os motivos que estão levando à busca desse profissional. Pode ser uma boa fonte? Pode, mas ele já é medida de tratamento, de prevenção, de assistência, e que pode ter algum impacto se efetivamente gerar informações para esse programa de gerenciamento de risco, para dentro desse inventário de risco e para o plano de ação. Enquanto isso, a gente... E veja, quando a gente fala nesse ponto que assistência e tratamento não substituem prevenção, não significa que é para largar de mão. Já adoeceu? É claro que tem direito ao tratamento, à assistência adequada, mas é preciso ter a intervenção para evitar que outras pessoas sigam no mesmo rumo do adoecimento. A questão da análise dos adoecimentos é ponto central dentro dessa orientação também, porque, em regra, as empresas simplesmente ignoram os afastamentos por saúde mental. Quer dizer, ignoram em tese, porque muitas vezes o trabalhador é demitido depois de um atestado com CDF e simplesmente não precisamos mais na equipe.
Na realidade, era o receio de amanhã depois ser acionado judicialmente. Então, na realidade, essas formas, né, de simplesmente se livrar do problema demitindo o trabalhador e não intervir na organização do trabalho é um sério problema. E vejam, a desculpinha de que atestado não precisa de CID, logo a empresa não tem como saber se aquilo tem relação com o trabalho ou não, não cola. Porque o RH não precisa de CID para abonar a falta. Mas vigilância em saúde do trabalhador, o SESMIT da empresa está lá para isso. E não se faz vigilância em saúde do trabalhador, ativa e passiva, como está na NR7, sem efetivamente olhar para todos os afastamentos, todos. Ah, mas era um atestado de um dia só. Eu preciso saber qual é o motivo. Enquanto SESMIT, enquanto médico, médica do trabalho da empresa, se eu estiver fazendo uma vigilância em saúde do trabalhador, eu vou saber dessa informação. E eu vou atuar no afastamento de um dia. Eu não vou deixar ele chegar em 5, em 10, em 15 e chegar no INSS. Aí sim, eu tenho uma intervenção, eu posso ter uma intervenção adequada. Claro que eu já estou trabalhando de forma reativa, porque já teve um afastamento. Mas é melhor reagir quando o afastamento é de um dia do que quando ele é de 30 ou de um ano. A questão do certificado de empresa promotora de saúde mental, a gente colocou nessa orientação, porque a lei é de 2024. Não sei se todos vocês estão atualizadíssimos sobre o tema. Essa semana foi instituído um grupo técnico no âmbito do Ministério da Saúde para começar a estudar a regulamentação da lei do certificado de empresa promotora de saúde mental. Portanto, se alguém de vocês já comprou um certificado de empresa promotora de saúde mental, está avaliando comprar o certificado, não é esse aqui, porque esse sequer está regulamentado. E o último ponto que a gente trabalha de forma muito séria no âmbito do MPT, da fiscalização do trabalho, é a questão dos acidentes, que são típicos, traumáticos, mas, em regra, a empresa até reconhece o acidente, emite a CAT apenas para o trabalhador acidentado e não olha para aquele entorno de trabalhadores que podem ter um efeito reflexo daquele acidente justamente em termos psicossociais. Imagine o trabalhador que opera uma determinada máquina junto com outro colega de trabalho. E no contraturno, na hora que aquele que trabalha lá também naquela máquina não está trabalhando, o outro colega trabalha e acontece um acidente com o óbito desse colega. Imagina como fica a cabeça desse trabalhador pensando, podia ter sido eu. Ou então os colegas que estão naquele mesmo ambiente de trabalho, muitas vezes vendo um trabalhador sendo sugado por uma máquina, e a empresa nem olha para esses trabalhadores. Ou um suicídio no ambiente de trabalho, e que no dia seguinte todo mundo volta a trabalhar normal. Eu já tive um caso que eu acompanhei, envolvendo plataforma de petróleo, e que o trabalhador se suicidou no hotel, e no dia seguinte todos os colegas de trabalho, inclusive os que encontraram ele nessa situação, foram obrigados a embarcar e iniciar a sua jornada de 15 dias na plataforma. Cadê a humanidade disso? Precisa ter uma norma dentro de uma ANR para dizer que não pode, ou que tem que ter um olhar para isso? Não precisa de lei, precisa de humanidade. Então, esse é um ponto que precisa também ter atenção. Pois bem, quais são esses fatores de riscos psicossociais que o MPT tem atenção e olha? Dentro da orientação, nós listamos justamente por ser a nossa referência técnica no Brasil, científica, independentemente de outros estudos que são também validados, nós temos que ter como referência a lista super atualizada do Ministério da Saúde com relação às doenças relacionadas ao trabalho. Essa lista foi publicada, a atualização dela, final de 2023, e é imprescindível que vocês tenham essa lista em mãos, que vocês considerem essa lista, especialmente se vocês estiverem avaliando severidade dentro da avaliação de riscos. Por quê? Porque essa lista ela vai apontar justamente as possíveis lesões, os possíveis agravos, as possíveis doenças decorrentes de cada um desses 11 itens que são considerados fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Ah, mas é muito genérico, doutora. Abra uma lista, porque na hora que vocês abrirem a lista gestão organizacional, vai detalhar ponto a ponto do que se enquadra nessa gestão organizacional. É um pouco parecido, para quem já lida com a 45003, que até o Gustavo mostrou na apresentação dele, vocês vão começar a ver as associações. Opa, o que está indicado aqui na ISO, aqui é o que está detalhando, mas é a nossa referência nacional, pública, e a gente precisa considerá-la, assim, é elemento essencial para ser considerado nesse cenário. Então, atenção!
aqui, vocês precisam conhecer essa lista, precisam baixar essa lista. O MPT tem exigido, no mínimo, a avaliação ou elementos, fontes de levantamento de informações que tenha assegurado que esses pontos foram avaliados naquele ambiente organizacional. Então, é imprescindível que se tenha essa atenção. Esse caso aqui, eu trago apenas para vocês, eu queria trazer vários casos aqui de atuação, mas eu ficava 2 dias aqui falhando. Mas eu trago esse caso aqui, são todos públicos, tá? Então não tem nenhum problema aqui eu expor essa notícia pública, mas prestem atenção naquele primeiro parágrafo. Para qualquer um que está na saúde ocupacional, na SST há algum tempo, vai ler aquilo ali e vai dizer, opa, isso aqui é NR17. Ué, a notícia é condenado por negligenciar saúde mental dos empregados e estão falando de NR17? Sim, porque a NR17 está em vigor e ela tem um capítulo específico sobre organização do trabalho, em que se fala sobre ritmos de trabalho, tempo de trabalho, em que se olha justamente sobre esses processos de trabalho e como eles podem impactar a pessoa trabalhadora, sendo que há necessidade, qual é a essência da ergonomia? Adaptar o trabalho ao ser humano, e não o contrário, que é o que normalmente se tenta fazer. Então, aqui a gente está falando de saúde mental e está justamente falando desses itens que estão relacionados na NR17. Normas de produção, modo operatório, exigência de tempo, determinação e conteúdo do tempo, etc, etc. Então, NR17 é imprescindível. A gente fala muito da NR1 porque trouxe de forma expressa esse termo, né? Fatores de risco. Tipo, nasceu agora. Não, nasceu agora não. E mesmo que a DI está super em vigor, gente. Mesmo que a DI NR1, com relação àquele tempo, isso aqui está super em vigor e pode sim ser utilizado. Agora vamos um pouquinho além. Esse caso aqui, ele mostra como a gente pode fazer muito nessa temática. Foi uma ação judicial também, ajuizada pelo MPT, com efeitos nacionais, em que se reconheceu, inclusive, a questão do assédio materno. Porque se identificou na questão dos afastamentos, que os afastamentos por motivos de saúde mental impactavam muitíssimo mais as mulheres, apesar delas serem um número mais reduzido naquele ambiente de trabalho. Chegava a 80% os afastamentos CID-F afetando mulheres, enquanto elas eram 45% da força de trabalho. E o que a determinação judicial que veio, vejam que o processo ele é de 2023, aqui embaixo. Não estou conseguindo aqui. Ele é de 2023. Ué, mas não tinha nem NR1. Justamente, porque já atuávamos na temática independentemente da NR1. E a determinação, a obrigação que veio foi de fazer a gestão dos fatores de riscos psicossociais com perspectiva de gênero. E aqui a gente pode falar das mais diversas situações de diversidade que existem no ambiente da empresa. Não basta abrir vagas dentro de políticas de diversidade se na hora de olhar para os riscos eu não considerar as diferentes necessidades advindas justamente desse cenário e dessa condição, dessa contratação. Então, é mais um item aqui, poxa, não estou fazendo o básico, agora ainda tem que aplicar a perspectiva de gênero. Bom, já começa fazendo o melhor, não é? E para quem que isso se aplica, gente? Tem alguém de serviço público aqui? Opa, tem. Ó, o pessoal do serviço público interessado. Mas a pergunta que fazem, ué, mas a NR1 aplica para o serviço público? Essa é uma discussão que eu não preciso nem fazer, porque a Constituição é muito clara no artigo 7º. Ela diz, é direito de todos os trabalhadores urbanos e rurais. E aí está lá, direito à redução dos riscos no meio ambiente do trabalho. E lá no 39, para não deixar dúvida, diz que é um direito dos servidores públicos. Então, sim, é claro que eu sei da realidade que a maioria dos órgãos da administração pública tenta se omitir de forma vergonhosa, mas não é por falta de obrigação constitucional. Então, a gente precisa falar, sim, que é o direito de todas as pessoas trabalhadoras, e aqui a gente tem que fazer mais fazer um reforço com relação a mais um item. E os terceirizados, e os autônomos, e os PJs, e os MEIs de toda a ordem. Gente, eu não vou fazer a discussão aqui sobre o entendimento do MPT com relação à questão da fraude nos contratos de trabalho. Mas, independentemente, né, da regularidade ou irregularidade da forma de contratação, quando a gente está falando de um ambiente de trabalho, a gente tem um dever do contratante, do responsável pelo meio ambiente do trabalho, independentemente do tipo de vínculo daquela pessoa trabalhadora, em manter aquele ambiente fisicamente adequado, mas também psicossocialmente adequado.
Então, a defesa que se tem é que a gente tem sim, precisa sim, trazer essa referência, e isso a NR1, inclusive, já em vigor, já estabelece, que é preciso incluir o MEI, as medidas de proteção do MEI dentro do PGR da empresa, assim como é preciso referenciar os riscos relacionados às empresas contratantes, né, às vezes uma terceirização maior, dentro do PGR da empresa. E a investigação no caso concreto, como é que ela se dá? O MPT se usa de todas as provas, né, disponíveis. A gente pode requisitar documentos para a empresa, a gente pode requisitar fiscalização, né, pode fazer a utilização de provas emprestadas, então normalmente uma perícia judicial já vem para dentro de um inquérito, a gente vai ouvir testemunhas, a gente vai fazer inspeção, não sei se alguém aqui já recebeu, né, uma inspeção do Ministério Público do Trabalho. Em regra, a gente vai fazer o quê? Ouvir as pessoas expostas àqueles riscos, né? E muitas vezes a gente faz isso e é a primeira vez que o trabalhador diz isso de forma muito clara. Nossa, nunca ninguém me ouviu, doutora. Né? E às vezes é isso, a empresa fica surpresa com as informações que vieram no inquérito da colheita de prova testemunhal ou de uma inspeção. Mas por quê? Ou porque não tinha segurança psicológica, a Alessandra falou disso aqui de manhã, o medo era maior, né, para poder falar sobre aqueles assuntos, e o assunto acaba não chegando na mesa da diretoria. Pesquisa científica, enfim, as provas são as mais diversas, podendo, ao final, se comprovada a irregularidade, levar a proposta da assinatura de um termo de ajuste de conduta, que nós oferecemos para a empresa, podendo se adequar dentro de prazos negociados, mas para que essa regularização aconteça, ou quando não há, né, disposição para essa regularização voluntária, a ação civil pública. E aí, vejam, nesse caso aqui da requisição de documentos, eu tive recentemente um caso em que eu fiz uma requisição dentro de um inquérito já em tramitação no meu ofício, envolvendo saúde mental no trabalho, mas nos mesmos moldes que a gente vem executando no projeto nacional. E dei 45 dias para a empresa apresentar toda a documentação, porque realmente pedi muita coisa. Mas eu não pedi o PGR com riscos psicossociais. Eu pedi as fontes de levantamentos de cada um daqueles fatores de risco. As políticas de contratação, de dispensa, as políticas envolvendo combate à discriminação, de assédio, os controles de jornada, o controle das reclamatórias trabalhistas, o controle da rotatividade, tudo isso numa requisição de 3 páginas. E a empresa veio me responder o seguinte: doutora, a gente precisa de 180 dias para juntar essa documentação, porque a gente não tem nada disso sistematizado. Confissão, né? Nada disso sistematizado. Aí a gente só vai reunir para atender a requisição do MPT. Qual foi a minha conclusão? Quer dizer, a empresa não está fazendo nada mesmo, né? Porque ela não sabe nem por que eu requisitei aquela documentação. Né? Então, a requisição de documentos vem nesse sentido, mas ela tem um objetivo. Né? Dentro da investigação não vai dar tempo. Gente, eu preparei uma palestra aqui para 5 horas. Não, o que vai ser apurado? Esses slides já autorizei, vocês vão ter acesso, tá? Mas é dentro desses, né, de como vem sendo feito esse trabalho, as fontes de informação, se aplica um questionário ou não aplica, se há a questão do sigilo, se há a questão da instrução prévia. Vejam, tem um modelo, o modelo chileno, que volta e meia o pessoal diz, mas no Chile tem um questionário padronizado, que todas as empresas têm que aplicar. Mas vai além de ter um questionário padronizado. Esse questionário surgiu depois de experiência que já vinha sendo vivenciada, né, e praticada desde 2012, e com um novo questionário que entrou em vigor em 2023, depois de 5 anos sendo trabalhado. Então, não é simplesmente definir, joga esse questionário e aplica. Ele foi adaptado para a realidade chilena com base no COPSOC, terceira versão, que aqui o Gustavo até apresentou. Mas algo essencial dentro do modelo chileno é que, para aplicar o questionário, obrigatoriamente tem que ser constituída uma comissão bipartite, com representação dos trabalhadores e da empresa, e tem que ter instrução, capacitação dos trabalhadores para poder responder ao questionário. Então, não é assim, apitar um questionário no meio do trabalho, que já me contaram, tem trabalhador que já me contou em audiência, que apita no meio da estação de trabalho, ali você tem que responder o questionário, você ainda não respondeu o questionário, e na terceira vez que apita, ele não consegue mais trabalhar, exceto que ele responda o tal do questionário. Imagina o que ele vai responder. Responde tudo sim, tudo não, e eu vou usar isso para fazer gestão de riscos psicossociais? Né? Então, como é que é a aplicação desse questionário? Como é que eu defino grupos de exposição? Veja, diferente de um risco físico, no caso do fator de risco psicossocial, definir grupo de exposição é bem diferente. No caso do risco físico, pode ser o ambiente do escritório. Né? Vamos pensar no escritório aqui. O ambiente físico é o mesmo,
Mas no caso do psicossocial, se mudou a chefia, mudou o sistema com o qual trabalha, mudou o tipo de demanda, você já tem um outro grupo de exposição. E as medidas de prevenção vão precisar também ser adequadas a isso. Então, aqui mais um pouquinho, né, do que acontece nessa investigação. E aqui um caso concreto, que foi uma atuação no final do ano passado, envolvendo um grande frigorífico, em que nós também atuamos nessa temática da saúde mental e conseguimos eliminar. Esse texto não vai dar para ler aqui, mas ele demonstra justamente o que o Gustavo falou na apresentação dele. O risco psicossocial ele nunca vem sozinho. É uma mistura de riscos psicossociais e tudo isso naquele ambiente de trabalho ou agravando ou protegendo. Porque às vezes você pode ter um risco psicossocial, trabalho noturno, por exemplo. Ele está na lista de doenças relacionadas ao trabalho como um agente de risco psicossocial, trabalho noturno. Mas você pode ter uma série de medidas de prevenção, de proteção, para fazer com que aquele trabalho noturno ele consiga ser minimizado em termos de impacto para fins de não gerar adoecimento. Você não tem como cessar o fator de risco nesse caso, mas você tem intervenções possíveis, especialmente eliminando ou reduzindo drasticamente outros fatores de risco, como, por exemplo, a sobrecarga, questões de assédio, a própria questão da discriminação, a questão de ter recursos à disposição. Porque pensemos no trabalhador noturno, justamente o profissional da saúde, né, muito exposto ao trabalho noturno, num hospital sem o mínimo de recursos para fazer um atendimento adequado ao paciente. É claro que isso gera uma sobrecarga, uma pressão adicional, um estresse adicional, que aí aquele trabalho noturno, que era para ser só o trabalho noturno, começa a se agravar justamente por esses demais fatores. Mas com tudo isso acontecendo no ambiente da empresa, o que a gente conseguiu foi essa liminar, foi o pedido integralmente atendido em âmbito liminar sobre as obrigações que a empresa precisava implementar a partir daí. Tomem atenção, especialmente para esse último ponto aqui, ó. Tudo o resto eu já conversei um pouquinho, ó. Assegurar que o relatório analítico do PCMSO inclua, além dos transtornos mentais tradicionais, os problemas psicossomáticos relacionados como infarto agudo do miocárdio, gastralgias, úlceras. Por quê? Porque tudo não é só de CDF que a gente está falando. Os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho, assim como na origem do problema, no estudo, né, que motivou os primeiros grandes pesquisadores da área, eram os problemas psicossomáticos, era o infarto. Então, o CDF é só mais um, e é preciso que, no relatório analítico, tudo isso seja avaliado. Então, veja, mas e a NR1? Afinal, o que a NR1 trouxe dentro desse cenário todo? Trouxe justamente o dever de trazer isso para dentro do PGR, e para dentro da sistemática do PGR, da metodologia do PGR. Isso que é exposto dentro da NR1 aqui, e que a Ana vai falar brilhantemente amanhã, falar em levantamento de riscos, falar desse faseamento, falar de um mapeamento adequado, de uma avaliação de riscos, de classificar os riscos, definir medidas de prevenção dentro de um plano de ação. Isso é metodologia. Não é fazer assim, vou fazer uma ação aqui, ó, aleatória. Não, estou fazendo isso dentro de uma metodologia e considerando todos os fatores de risco. Então, assim, o grande benefício de ter trazido para dentro da NR1 é justamente poder submeter os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho à mesma técnica, à mesma metodologia, como são enfrentados todos os outros fatores de risco. Então, lembrando aqui, gente, eu testei a IA para fazer essas imagens, porque tem gente que grava mais visualizando, nunca tinha feito, eu achei fantástico o resultado. Tem gente que vai aprender mais, né, em vez de ler e ouvir, vai aprender aqui com as imagens, e as figurinhas ficaram bem bacanas. Olha só, mas e a questão do questionário? Gente, pela última vez, não precisa de questionário. Mas qual questionário eu vou aplicar? Tem vezes que eu falo na palestra, numa live, não precisa de questionário. Aí depois vem a pergunta, doutora, mas qual é o questionário que o MPT valida? Não precisa de questionário. Especialmente porque a maioria dos fatores de risco, você já tem conhecimento no âmbito da empresa, vocês vão conseguir identificar por meio de outras fontes de informações. Mas precisamos criar um grupo focal, vamos fazer uma entrevista com os trabalhadores. Gente, e no momento da dispensa, da saída do trabalhador, especialmente quando ele pede demissão, já existe uma entrevista instituída? E a ação trabalhista? Sei que o colega aqui é advogado. E a ação trabalhista tem gerado o que na empresa? Só tese defensiva? Ou realmente, a partir da ação trabalhista, tem se utilizado esse momento para identificar os fatores de riscos psicossociais e intervir sobre eles? Então, a gente tem momentos realmente
importantíssimos dentro desse processo do dia a dia da empresa que dispensa qualquer questionário. É só ter interesse em realmente, a partir dessas informações, fazer esse mapeamento. E cuidado, gente, a avaliação psicossocial não é a avaliação de fatores de riscos psicossociais. Muitas empresas têm feito essa confusão e aplicado questionários perguntando sobre a vida psicológica do trabalhador, perguntando se ele já teve depressão no passado, se perdeu alguém na família, ou seja, tentando montar ali um diagnóstico para o futuro defender com relação à eventual situação que possa vir a acontecer. Não é isso que a NR1 planeja, é olhar sobre o trabalho e não sobre a pessoa trabalhadora. A pessoa trabalhadora, uma pode ter mais tendência, outra menos tendência, mas eu atuei sobre o trabalho para que aquela que tenha mais tendência, eventualmente, né, possa ter algum gatilho, alguma situação, não adoeça. É a intervenção sobre o trabalho. Então, o foco aqui tem que ser esse, e a NR1 deixa isso muito claro. A organização deve selecionar as ferramentas e técnicas. Ah, mas eu quero aplicar um questionário. Bom, tenha os profissionais aptos para fazer essa aplicação e uma leitura adequada dos resultados. Canais de denúncia e canais de comunicação. Grande parte das empresas já tem os tais de canais de denúncia, mas fazem o que com as denúncias exatamente? A grande maioria das empresas, é claro que no MPT a gente só vê quem não está fazendo direito, né? Tem muita empresa fazendo coisa boa aí, com certeza. Mas, em geral, os canais de denúncia, eles não funcionam quando justamente você não tem todas as fases da apuração dessa denúncia muito bem mapeados e, sobretudo, independência na apuração e sigilo com relação à pessoa que vem, eventualmente, a fazer a denúncia. E muitas vezes a gente tem exatamente isso. A empresa, nenhuma denúncia recebida. É muito comum. Denúncia seríssima chegando no MPT, a empresa diz que tem o canal de denúncia, não tem nenhuma denúncia recebida. Ou então apresenta o resultado de todas as investigações e todas foram improcedentes. Nossa, que ambiente maravilhoso. E aí você puxa os adoecimentos da empresa, muito adoecimento. E está se fazendo o que com relação a essa informação? Então, é preciso que a gente tenha essa ampla gama de informações, de fontes de informações, justamente para poder gerar o tal do inventário de riscos, sobre o qual a Ana com certeza vai falar muito bem amanhã. Então, o que eu vou fazer? Qual questionário eu vou aplicar? Aplicando um questionário, com as respostas do questionário, eu vou conseguir preencher esse inventário de riscos? Com todos esses pontos aqui? Isso é metodologia, e é isso que vai precisar ser pensado efetivamente. Isso está na NR1, tá, gente? Vou ter que passar aqui. Severidade e probabilidade é um ponto que vocês não podem sair daqui sem entender. Onde a empresa vai atuar? Severidade ou probabilidade? Gente, respondam. Probabilidade. Gustavo me disse probabilidade. Quem concorda? Como assim? Então, muita atenção, momento importantíssimo aqui nesta palestra. Atenção, todo mundo vai acordar, né? Quem está no celular, quem está dormindo. A empresa vai atuar sobre probabilidade. Por quê? Porque a severidade está na lista de doenças relacionadas ao trabalho. Gente, se eu olho para a lista de doenças relacionadas ao trabalho e pego especificamente fatores psicossociais relacionados à violência e assédio, eu encontro essas 60 situações de doenças ou agravos relacionados ao assédio. Aqui nós temos burnout, temos suicídio, temos infarto agudo do miocárdio, transtorno depressivo recorrente, transtorno de adaptação. Aí tem gente que começa a fazer uma gradação. Ah, não, mas aqui esse transtorno depressivo, transtornos ansiosos, isso é bem moderado, né? Então, eu acho que esse caso aqui de assédio na empresa só vai gerar transtornos ansiosos, não vai gerar um burnout. Não, gente, pode gerar tudo isso aqui. Tem assédio, pode gerar tudo isso aqui. E onde a empresa vai atuar? Na probabilidade. É mudar a organização do trabalho para que a probabilidade seja mínima de ter um assédio que pode gerar tudo isso aqui. Então, é intervenção sobre o processo de trabalho para reduzir probabilidade. Esse caso aqui, jornada de trabalho. Outra listagem gigantesca de agravos. Tudo isso aqui está na lista de doenças. Aquela que vocês pegaram o QR Code lá no início. Tem que ser fonte de informação segura para vocês. Pode usar outras pesquisas científicas? Pode. Mas essa aqui está vigente no Brasil. Pode ser que vocês encontrem com outras informações, mas vocês teriam que comprovar que essa lista está inadequada. Então, antes de precisar gastar muito dinheiro pagando um especialista para dizer não, doutora, jornada, imagina, isso não vai gerar uma isquemia cerebral transitória não especificada. Que tal usar esse dinheiro e investir na mudança da organização do trabalho?
Que tal, em vez de contratar mais um especialista para fazer um baita estudo e dizer que a lista está errada, vocês contratarem mais pessoas para evitar a sobrecarga do trabalhador? Gente, não é tão difícil, é querer fazer. Realmente tem que olhar para essas empresas sem filtro. Essa figurinha, acho que a Yá acertou bonitinho. Olha só, responsabilidade profissional. Gente, tem PGR de riscos psicossociais de tudo que é tipo sendo vendido aí. Primeiro que não existe só um PGR de riscos psicossociais. Quem está vendendo PGR de riscos psicossociais já não entendeu nada. Acha que a NR1 é a única que existe. Né? A gente está falando do PGR de todos os riscos. Riscos psicossociais precisam estar inseridos dentro desse programa. Dá para fazer isso em 24 horas? A jato. Tem muita propaganda aí. Gente, é assustador o que a gente tem visto de propaganda sobre isso. E é desrespeitoso com quem faz um trabalho sério, com quem busca qualificação, com quem sabe já está fazendo e está fazendo bem feito. Em 24 horas você não começa nem a escrever. Ah, mas é a IA que faz. Sim, mas escutar os trabalhadores. Então não existe PGR a jato, não existe PGR à distância. Tem gente que não bota os pés dentro da empresa e entrega um PGR de risco psicossocial. Depois o MPT faz uma investigação e diz, olha, tudo isso aqui levantei na inspeção. Como assim, na minha empresa? Será que não era na outra lá do... Não! Alguém tem que ouvir os trabalhadores. E isso não se faz nem rapidamente, nem à distância. Não é como hoje, não é linha de produção. Não é linha de produção, gente. Pode até ser que vocês consigam um documento em 24, 36, 50 horas, mas é só o início do PGR. Por isso que eu disse que não entenderam o que é o PGR. Porque a melhoria contínua é um dos passos mais importantes dentro desse PGR. É fazer a implementação desse plano de ação. E tem responsabilidade profissional por isso, sim. E essa responsabilidade profissional tem que ser exigida e, no âmbito, inclusive, do MPT, nós já, em alguns momentos, acionamos justamente os responsáveis por assinarem esse tipo de documento, né, e já tivemos responsabilização de profissionais, engenheiros de segurança do trabalho, médicos do trabalho, em função de documentos mal feitos, aqueles que não consideraram o mínimo com relação às suas obrigações éticas. Então, a gente tem que, fazendo aqui um pouquinho, usando um pouquinho essa metáfora, né? O gerenciamento de riscos não é uma foto, é uma série e com muitas temporadas, né? Todos os fatores de riscos ocupacionais são protagonistas dessa série. A gente precisa analisar esses riscos psicossociais junto com os demais riscos, até porque um risco de trauma e morte no trabalho é um fator de risco psicossocial. E ele pode exigir o quê enquanto medida de prevenção? Uma medida de segurança adequada. Uma implementação de medida de engenharia que vai deter aquele risco físico que pode ser a causa de um acidente. Então, é preciso que essa integração aconteça. São todos os riscos. A equipe multiprofissional, e isso a gente reforça muito aqui, porque a pergunta sempre vem, então é preciso que as empresas contratem psicólogo? Talvez. O SESMIT, o Serviço, né, de Engenharia e Medicina do Trabalho, não tem a previsão hoje obrigatória desse profissional. Mas o ergonomista não está lá também. E o ergonomista está em grande parte das empresas. Então, ele precisa ser integrado. Essa equipe multiprofissional tem que funcionar e é preciso que ela esteja muito coesa, muito coordenada, para que realmente, de forma técnica, se consiga fazer essa entrega concertada e de forma a proteger aquele meio ambiente do trabalho. A organização é quem? É quem está produzindo, está patrocinando, colocando dinheiro, sim, para isso funcionar. E o colocar o dinheiro tem que ser de forma séria. Não é porque alguém vai me entregar o PGR em 72 horas mal feito, que custa 1.000, que eu vou escolher esse. Enquanto o outro, e aí quem está aqui na linha de frente, que são, né, cada um de vocês tem que ter elementos técnicos para se fundamentar. Porque a atuação que vocês estão propondo é uma atuação mais séria, que vai ter resultados para a empresa, e não tem como vender a 1.000. Estou dando um valor hipotético aqui. E com relação aos trabalhadores, é imprescindível que eles participem de todas as etapas. Levantamento de riscos, na hora de fazer a avaliação, a classificação, eles têm que ser ouvidos novamente. Na hora de definir medidas de prevenção, precisam ser ouvidos. Na hora de definir se está funcionando, precisam ser ouvidos. Até porque eles estão ali vivenciando aquele risco.
Pode até ser que alguma solução que eles deem não seja mais adequada, mas, em regra, eles dão soluções muitíssimo adequadas. Então, ouvir esses trabalhadores em todas as fases é imprescindível. Indo para o final aqui, sinais de que a gestão está falhando. Gente, se nas empresas que vocês atuam, para o fator de risco psicossocial eventualmente levantado, poder ir para o PGR, para o documento, físico ou digital, precisa ter aprovação da diretoria, já não está legal. Precisa ter aprovação do jurídico? O jurídico vai avaliar, porque já pensou, doutora, botar esses fatores de risco todos no PGR? Vou ser condenado em todos os processos trabalhistas. Semana passada, doutor Ney Maranhão, juiz lá no TRT da 8ª Região, falando, né, numa palestra conosco sobre isso. Na prática, o que o juiz vai analisar? Não o simples fato de ter reconhecido o risco já gerar condenação, mas o fato de, a partir do reconhecimento do risco, terem sido implementadas medidas efetivas de prevenção. Agora sim, reconheceu o risco, botou no PGR, no plano de ação tem roda de conversa para resolver, aí sim, mas aí vocês estão escolhendo uma opção que não é adequada. Agora, se tiver uma ação para efetivamente enfrentar esse fator de risco reconhecido, para eliminar ou reduzir substancialmente esse risco, aquele vai ser o documento montado a partir disso, elaborado a partir disso, vai ser um elemento, inclusive, protetor para a empresa dentro de uma ação trabalhista, dentro de um inquérito, de uma investigação do MPT. Outro ponto gravíssimo é quando o médico do trabalho, a médica do trabalho da empresa não tem autonomia nem para diagnosticar e muito menos para notificar um agravo como relacionado ao trabalho, aqui especificamente no caso dos adoecimentos mentais. Eu tenho certeza que a gente tem pouquíssimas notificações, né, CATs, feitas pelas empresas em razão de adoecimentos mentais, que o motivo desse número tão reduzido não está na medicina do trabalho, está na pressão exercida pelas empresas contra a independência funcional dos médicos do trabalho a poderem fazer essa notificação. Porque, em regra, há uma pressão gigantesca para que a notificação não aconteça. Se isso acontecer nas empresas de vocês, sinal de que a gestão está falhando. Ou então a empresa gasta muito mais tempo e dinheiro tentando investigar causas para afastar um nexo do que investindo efetivamente na organização e na melhoria da organização do trabalho. As soluções mágicas aí não existem, tá? Então, a gente precisa realmente encontrar e compatibilizar esse tempo da saúde mental, que sim, talvez não seja o tempo dos negócios. Numa primeira fala, qual é o tempo dos negócios? Gustavo me fez essa pergunta. Mas não é compatível com o tempo dos negócios, né? Ano passado, quando a gente conversou num evento. Mas qual é o tempo dos negócios? Um turnover altíssimo, né? Uma rotatividade altíssima, absenteísmo, presenteísmo, processos judiciais, investigação no MPT. Isso é compatível com o tempo dos negócios? Ou será que, se a gente realmente fizer isso aqui com cuidado, a gente não vai estar gerando um resultado muito maior, muito melhor para as empresas? E atenção, temos que olhar para as nossas chefias também. A chefia não é só assediadora, a chefia sim é quem decide, é quem define as metas, é quem define esse modelo de contratação, de dispensa, os recursos que vão ser alocados, mas nós temos sim muitas chefias trabalhando adoecidas, aguentando, e replicando, e decidindo, e definindo, tomando decisões adoecidas. Isso, com certeza, não é um modelo adequado e é preciso que as empresas também olhem para isso. Então, a gente precisa realmente ter esse cenário em que a gente faça não só um gerenciamento, porque às vezes essa palavra gerenciamento me assusta um pouco. Na época que teve a mudança do PPRA, antigamente era Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Eu gostava mais da palavra PPRA, porque tinha prevenção no meio. No momento que vira um PGR, Programa de Gerenciamento de Risco, parece que eu estou só gerenciando aqui o risco, né? O que vai acontecer, não vai acontecer. Mas a gente tem que lembrar que o objetivo desse gerenciamento é efetivamente a prevenção. Não misturar dentro das medidas de prevenção programas de saúde mental com programas de gerenciamento de riscos psicossociais. Os objetivos são completamente distintos, tá? Sem prejuízo da empresa ter um programa de saúde mental e que atue como fator protetivo, como o Gustavo muito bem colocou aqui. Mas ele não vai ter efeito se os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho não tiverem sido enfrentados. Então, esse enfrentamento ele precisa acontecer. E abrimos mão da caixinha mágica, né? Dessas soluções mágicas da saúde mental. Então, psicólogo há 24 horas. Eu adorei esse desenho também, adorei, acho que ficou muito bom.
gente, essa caixinha mágica, fechem a caixinha mágica e vamos começar a trabalhar, botar a mão na massa, ouvir as pessoas trabalhadoras e encontrar outras soluções que vão muito além disso aqui. Um ponto, esse desenho também achei que ficou fantástico para a gente entender, para quem gosta de um desenho. Gente, terapia é isso aqui. O teto está furado, minha gente. E aí eu vou dar um guarda-chuva para o trabalhador? Acho que esse desenho explica muito bem por que a gente tem que fazer o enfrentamento de um programa de saúde mental que está desconectado de um programa de gerenciamento de fatores de riscos psicossociais. E eu tenho mais uma aqui para fechar as figurinhas aqui, já indo para o final. Gente, terapia é um pouco isso, né? É o prédio em chamas, né? E aí você vai lá e instala os extintores de incêndio. É isso. Se a organização do trabalho não mudar nada e eu estiver dando terapia, é isso, porque o combustível continua sendo jogado, continua sendo jogado. Então, assim, para quem gosta, né, para entender, está desenhado. Hierarquia das medidas de prevenção, tá? Peguem lá o manual, reforcem esse modelo da pirâmide. Veja como eu mostrei 2 pirâmides aqui na minha apresentação, uma da hierarquia das normas e a outra das medidas de prevenção. E termos o foco efetivamente nessa prevenção, em que a gente tem sim que olhar para a eliminação desses fatores de risco. Gustavo já antecipou aqui, a OIT agora em abril, em razão do 28 de abril, o Dia Mundial da Saúde e Segurança no Trabalho, vai trabalhar o tema, atuar sobre o tema dos fatores de riscos psicossociais. E essa frase, né, aqui já a tradução para o português, ela não é sem razão, ela não é sem sentido, e ela precisa trazer justamente essa reflexão que é central. A gente não quer olhar sobre eventual problema psicossocial individual do trabalhador. Por isso a pergunta não é como vai você, é como vai o trabalho, porque é sobre o trabalho que nós precisamos agir. Muito obrigada. Sirlene Zimmermann!